eu sou a professora Maria Dirce Ribeiro Montijo, meu apelido é Didi, sou professora de História da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Estive com você, né, numa aula anterior, falando dos povos pré-históricos. A gente vai dar continuidade aqui hoje, né, nessa aula, com o tema a sociedade sedentária, né, até a formação do nosso Estado. Bom, na aula anterior, né, a gente viu que os nossos ancestrais, num primeiro momento, eles eram totalmente nômades. Que isso significa o quê? Né, que eles tinham que sair, né, frequentemente de uma região para outra, né, buscando a sua sobrevivência. Isso por quê? Né, porque ou a comida ali escasseava, ou o clima ficava muito rigoroso, né, muito frio, aí então eles tinham que sair para outros locais em busca de alimentação e de um clima melhor, né, para a própria sobrevivência deles. Aí, logo depois, né, eles tornaram-se sedentários com a grande revolução que a gente teve, que foi a Revolução Agrícola, ou seja, lá no período neolítico, eles descobrem, né, que se plantasse, dava. Eles descobrem, então, a agricultura e eles começam, então, a plantar, né, e colher o que eles precisavam para estar se alimentando. E também começou ali, com o sedentarismo, a criação de animais domésticos, né, que servia tanto como alimentação, como ferramenta para estar ajudando nos seus trabalhos na agricultura. Com isso, então, né, se o homem tornou-se sedentário, começou-se a formar as vilas, né, depois as cidades, e com isso, né, vai surgir um Estado, né, que precisa ser organizado. Eu trouxe aqui uma imagem bastante bacana, né, de uma imagem mesmo, de um desenho de um homem pré-histórico, né, que, né, fazendo uma sátira que ele já no computador, né, para a gente estar chegando na modernidade. Bom, nessa aula, então, a gente vai estar vendo, né, as formas de organização social e política que são as bases, né, de um Estado. No final da aula, você, né, deve compreender o conceito de democracia e suas variáveis como forma, né, de legitimação do poder e da representação popular. Né, porque um governo, né, para ele ser bem feito, ele, na verdade, ele precisaria de ser democrático. E essa democracia, ela precisa de ter uma representação popular, que somos nós, né, nós, enquanto povo, representando esse governo. Aí eu faço a pergunta para você. O que é que você entende por democracia? Você já parou para pensar nisso? Se não, vamos pensar juntos aqui agora. A palavra democracia, ela tem origem lá na Grécia Antiga. Demos, que significa povo, e kratos, poder, autoridade. Então, a palavra, né, democracia, ela significa o quê? O poder vem do povo, emana do povo, né? E não quer dizer governo pelo povo, mas sim eu, enquanto povo, governando. Pode estar no governo de uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, e ainda, né, tratar-se de uma democracia, desde que o poder seja do povo. Isso não importa, tá? O fundamental é que o povo escolhe, né, ele tem que escolher o seu representante ou o seu grupo de representante. Eu dou um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, a gente vive uma democracia e essa democracia, ela é representativa, né? A gente tem um presidente da República, a gente tem uma Câmara de Deputados e Senadores e a gente tem também o Supremo Tribunal, que formam os três poderes que a gente tem, né? Que é o Judiciário, o Legislativo e o outro poder, né, que está, né, nas mãos do povo. Bom, as funções, então, de poder, elas são delegadas por quem? Enquanto eu, como pessoa, eu estou dando o meu voto, eu estou delegando aquela pessoa a estar, né, fazendo, me representando lá junto a esse governo democrático. Bom, e a democracia moderna, ela surgiu de onde?
né? Vocês vão estar vendo futuramente, lá no 7º, 8º ano, né, quando vocês chegarem lá, e que é breve, vocês vão estar vendo que os ideais, né, dessa democracia moderna, ela veio lá da Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, ela dava para a gente que os ideais da democracia tinham que ser baseados na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Que isso, né, essas 3 palavras, seria realmente o símbolo da democracia moderna. Aí eu trouxe aqui, né, uma gravura, né, mostrando aqui, uma imagem, na verdade, lá da Revolução, né, das Revoluções Inglesas, que foi baseadas todas, né, que trouxe essas revoluções inglesas, elas foram trazendo ideias para que acontecesse a Revolução Francesa com esses 3 ideais de democracia, né, de fato. Quais que são, então, os princípios dessa democracia moderna, né, e que a gente tenta, pelo menos, viver isso no nosso dia a dia, né, com a nossa Constituição? Todas as pessoas, né, elas nascem livres e precisam continuar livres e iguais, não importando a sua origem, a sua classe social, a sua cor, a sua religião. Hoje, no Brasil, por exemplo, nós somos um país laico, né? Isso significa o quê? Que o Estado é separado da religião. Eu, enquanto pessoa, eu tenho a liberdade de fazer a minha opção, né, de religião. Eu não tenho que seguir, né, o que era até aqui no Império Brasileiro, que o Estado, a religião era vinculada ao Estado. Hoje não, nós somos laicos. Eu escolho a religião, a seita que eu quero seguir. Aqui tem uma gravura muito bacana, né, que é a democracia, que é a possibilidade do exercício político por parte do povo. Bom, a nossa democracia, né, eu falei da democracia moderna, porque isso foi lá na Idade Moderna. Agora, falando da nossa democracia, né, contemporânea, eu vou começar aqui falando que ela surgiu, né? Lá, os preceitos dessa democracia contemporânea, ela já vem de tempos antigos, porque ela surgiu lá na Grécia Antiga, isso lá na história antiga mesmo, tá? O sistema, né, de governo, onde o poder de tomar decisões e atuação está na mão do povo. É como a gente vive hoje, né? Nós temos o poder de voto, né, que nem sempre foi assim, porque nós vamos estar passando por etapas que teve momentos que nem todo mundo votava, mas hoje não. Hoje eu tenho a capacidade, qualquer pessoa, né, tem o poder de voto, de estar lá e colocando quem ele quer, né, ou votar em quem ele quer para ele estar sendo representado por aquela pessoa. E dentro da democracia contemporânea, os governos também, eles ampliam o direito de voto, né, minimizando as restrições que impedem a participação popular ou a participação da população na política. E é claro, isso é uma vantagem para eles, né? Porque se eu minimizo, eu enquanto deputado, não é isso? Eu voto para que determinadas classes não pudessem votar, eu estou o quê? Estou diminuindo o poder de voto da população. E essa pessoa poderia ser um votante meu, tá certo? Então, o que os políticos, então, os governos, né, eles, na ideia deles, todo mundo precisa de votar, e que é a democracia moderna mesmo, porque todo mundo votando, está todo mundo participando. E a gente sabe que aqui no Brasil, né, é uma democracia que muito, né, até interessante, a forma de votação, né, a forma das nossas urnas, e que as pessoas acima de 16 anos têm, né, pleno e total direito de estar participando das políticas. Trouxe aqui uma imagem da nossa Constituição, né, que foi de 30 anos da Constituição, da nossa Constituição brasileela. Nela foi promulgada em 1988, né, logo depois que a gente saiu de um regime, né, um outro tipo de regime de governo, mas foi uma Constituição muito bem feita. Ela está em vigor até hoje no Brasil, né, e que a gente vai estar vendo alguma coisa para frente aqui agora. Bom, essa democracia contemporânea, que é a nossa democracia, né, aqui no Brasil, ela é concebida, né, dando e garantindo todos os direitos fundamentais, né, a uma pessoa
para que ela exerça o seu papel de cidadão, ou seja, a sua cidadania. Dentro dos direitos civis, né, as pessoas precisam de ter liberdade de expressão, de imprensa, de associação e de proteção contra a prisão arbitrária. Isso significa o quê? Se chegar alguém e falar, ô Didi, você tá presa, eu tenho o direito, tá certo, de me resguardar, de falar não, o que está acontecendo, né, que eu não posso, né, ser preso porque eu não fiz isso, tal. Eu tenho o direito de estar me defendendo. E é como também a liberdade de expressão, né? Eu tenho o direito de falar as coisas que eu preciso de falar, desde que também, claro, que eu tenho que respeitar, né, o que eu não posso falar, ou que eu vou magoar alguma pessoa, ou eu vou estar, né, magoando alguma coisa de Estado e assim por diante. Dentro dos direitos políticos, eu, enquanto pessoa, tá certo? Eu tenho o direito de votar e tenho o direito também de me candidatar, né? Você, né, ainda é bastante novinho, mas quando você tiver 18 anos, se você quiser ser um político, você pode ser vereador, você pode ser deputado, você pode ser o presidente do Brasil, não tem problema. Você tem esse direito, é resguardado esse direito para você dentro da nossa Constituição. E os direitos sociais, que são resguardados pela Constituição no nosso mundo contemporâneo? São aqueles que são relacionados à educação, à saúde, à alimentação, moradia, segurança, né, tem mais um monte de coisa aí nessa parte social. Aí nós vamos estar vendo aqui, né, que claro que tem muitos desses direitos sociais que às vezes eles são resguardados pela Constituição, mas às vezes eles não são, né, adotados, né, integralmente como precisariam. Mas pelo menos a tentativa, né, eu entendo, né, como professora, que a gente tem isso, mas que ainda precisa melhorar bastante essa questão, né, desse amparo nessa parte social por uma grande parte da população brasileira que às vezes ainda fica um pouco subjugada, né, de tudo que essa Constituição nossa garante. Aí a nossa democracia, então, a gente pode falar que ela existe, os tipos de democracia. Eu vou falar aqui a democracia, né, direta, é uma forma clássica de democracia, né, que foi exercida desde a antiguidade lá também, né, lá pelos gregos, mas principalmente em Atenas, que era a cidade democrática mesmo. Lá naquela época não havia eleições, mas havia um corpo de cidadãos que legislava, né, em nome de toda a população daquele local. Então, ela é uma democracia, né, direta. Na democracia direta, então, os cidadãos não delegam o seu poder de decisão, tá? Eles ajuntam um grupo de pessoas fazendo essa democracia e aí, então, as decisões são tomadas através de assembleias, tá? De assembleias gerais, né? Nós temos poucos países no mundo que adotam, né, ainda isso, mas se não me engano, a Suíça é um dos países que tem essa democracia direta. A democracia indireta ou representativa é a nossa aqui no Brasil, tá? No sistema, então, nós elegemos os nossos representantes, como eu já coloquei, a gente elege o presidente, elege a Câmara de Deputados, elege os senadores, elege os prefeitos, os vereadores, e essas pessoas, elas estão lá no poder me representando porque eu dei o meu voto a ela. Desse modo, então, né, os cidadãos, eles teriam seus direitos assegurados por essas pessoas que nos representam. E a gente sabe que, às vezes, a gente vota na pessoa e nem sempre, né, sai aquilo que eu espero. Mas era o meu desejo, né, que fosse resguardado todos os direitos aqui dentro dessa Constituição. Bom, a democracia brasileira, então, né, fazendo um resuminho aqui, ela vai surgir de verdade no governo do Getúlio Vargas, tá? Vocês vão estar vendo isso com clareza lá no 9º ano, que é, né, dando sequência no conteúdo de vocês quando vocês estiverem lá no 9º ano. Ela sempre foi uma democracia, né, indireta, ou seja, representativa. O voto é obrigatório, né,
para os cidadãos da faixa etária entre 18 e 65 anos, né? Como eu falei com vocês, acima de 16 anos, a pessoa tem o direito ao voto, mas ele não é obrigatório, e acima de 65 anos também, a pessoa tem o direito de votar, mas é um voto que ela dá se ela quiser, ela não tem a obrigação. E o voto é facultativo, então, aqui, né, para 16 ou 17 anos e para idosos com mais de 65 anos. Eu trouxe aqui, ó, um preâmbulo, né, da Constituição brasileira, que inclusive vai ter uma atividade, né, que para vocês que vai ser em cima desse preâmbulo, né, que fala o seguinte: nós, representantes do povo brasileiros, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o direito, né, o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Isso, então, seria valores supremos, tá certo? Para essa sociedade fraterna, né, e pluralista, sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional. Isso aí, então, seria o quê? A solução pacífica, né, das controvérsias, né, que promulgamos sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Isso aqui é um preâmbulo, né, que está lá na nossa Constituição. Eu trouxe porque vai ter uma atividade que você vai fazer em cima dela. Para a gente refletir, né, eu trouxe aqui para você, se você tiver dificuldade, converse com o seu pai, com sua mãe ou com o seu responsável, tá? E troque uma ideia com eles até você estar voltando para a sua escola. Porque quando você voltar, você vai ter também, né, a liberdade, a opção de estar conversando com o seu professor a respeito dela. É uma charge do Miguel Paiva, né, que coloca aqui, né, essa charge foi publicada no dia da promulgação da nossa Constituição, né, brasileira em 88, tá? E ela fala o seguinte, dá para ver que é uma família de pessoas pobres, não é isso? Que não tem nenhum teto para morar. E aí o moço, né, o rapaz, lendo, né, para a esposa dele, ele coloca: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a esposa, né, pergunta para ele: agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, saúde e tal. Então, quer dizer, é uma sátira, mas que eu gostaria que você discutisse isso daí com, né, com o seu responsável, com o seu pai, com sua mãe, e depois leve para discutir com o seu professor lá na sua escola, quando você retornar às aulas. A atividade, então, que eu vou estar deixando aqui para você é o seguinte: segundo a Constituição, de que forma é definido o Estado brasileiro? Como será que foi definido pela nossa Constituição de 88 o Estado que a gente vive hoje, né, aqui no Brasil? Aí eu vou pedir para você, né, que você volte lá naquele slide do preâmbulo, né, que eu li ainda há pouco, né, dê uma estudada nele, peça ajuda, né, para o seu pai, para sua mãe, para o seu responsável, ou procure na internet, pesquise um pouco mais para aprofundar, tá certo? E aí você vai responder no seu caderno para levar para a sua escola, né, quando retornarem às aulas, essa perguntinha: quais são os princípios que sustentam, né, essa nossa democracia aqui no Brasil, que está contida na nossa Constituição brasileira? Aí eu trouxe ali uma imagem bem representativa, né, de quando a nossa Constituição fez 30 anos, né, que a Constituição foi feita para ser respeitada, ela precisa ser respeitada e ser respeitada. Que também é uma sátira que dá uma discussão legal lá com o seu professor e os seus colegas quando você retornar para suas aulas. Eu trouxe uma solução aqui para você, tá? Mas eu não vou estar discutindo aqui agora. Aí você, né, depois que estudar o preâmbulo, pode vir nesse slide e ver se você concorda comigo que eu coloquei, se o que eu coloquei aqui, né, está, né, de encontro com o que você respondeu no seu caderno. A nossa aula está chegando no fim.
Eu espero que, né, em breve a gente encontre novamente, dando sequência aqui, realmente agora, como que esse Estado Nacional, dentro dessa democracia, né, vai sobreviver e vai, né, levar adiante as ideias de democracia que nós temos, seguindo lá o nosso currículo referência de Minas Gerais, tá certo? Mas, enquanto isso, eu peço para você, né, continue em casa, fique em casa, porque nesse momento é a melhor forma, né, da gente ajudar, a gente ajudar e a nos ajudar a sair dessa pandemia do coronavírus. No mais, um abração enorme em cada um, né, para você.